Pessoal, gravando novamente, aula de treinamento físico do dia 27 de outubro, tarde, parte 2. Vamos dar sequência, então, às apresentações, aos casos, né, exemplos de periodização do locomotion e vamos para o último grupo, então, o grupo do triatlo, que a gente chama do trilocomotion, que vai ser apresentado pela Juliana. Juliana, tudo contigo. Deixa eu ver aqui se eu liberei. Ah, não liberei ainda. Pera. Agora acho que tu consegue. Obrigada. Tá aparecendo os slides? Ainda não, está carregando. No meu, pelo menos, está carregando ainda. Ah, agora apareceu. Olá, boa tarde. Eu sou a Juliana, bolsista da equipe de triatlo, do grupo Locomotion, orientado pelo professor Leonardo Tartaruga, com a coordenação técnica do Alex Fagundes e os supervisores, os mestrandos Edson Soares da Silva e o Leonardo Buledov. Com colaboração dos bolsistas Bruno Zanck, Estevão Machado, Israel Trapaga, Patrick Guimarães e a Vivian Miller. Então, o objetivo do projeto é promover a prática do triatlo orientada na dimensão do desempenho esportivo. Então, o que seria o triatlo? É um esporte multimodalidade, composto pela natação, ciclismo e corrida, onde durante as provas ocorre de maneira sucessiva e ininterruptas, ocorrendo duas transições. A primeira transição entre a natação e o ciclismo e a segunda transição entre o ciclismo e a corrida. O triatlo ele surgiu na década de 70, em 1974, a primeira competição de triatlo em San Diego, nos Estados Unidos. Iniciou nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, na Austrália, se tornou olímpico. E ele apresenta algumas variações. Existe o aquatlo, que geralmente ele é realizado a natação seguida da corrida, né? 1 km de natação e 5 km de corrida, mas também ele é realizado em outros formatos, às vezes corrida, natação e corrida novamente. Aqui no Brasil, geralmente é o primeiro formato comentado que é utilizado. E também existe o duatlo, que é a corrida, o ciclismo e a corrida novamente. Então, o público-alvo do projeto são pessoas vinculadas à URGS, universitários, docentes e técnicos, e também à comunidade externa. A nossa capacidade máxima de atendimento são 16 atletas, muito pelas raias da piscina, né? Antes da pandemia, a gente tinha 4 raias disponíveis ali no centro natatório, na piscina grande. Então, os 16 atletas seria o limite, até para a gente também poder manter a qualidade também e acompanhamento dos atletas. Investimento, então, para alunos R$ 25, para os servidores R$ 50 e para o público externo era R$ 100. Agora, nessa época de pandemia, para o público externo, a gente baixou o valor para R$ 50, tendo em vista, né, que agora, nessa época de pandemia, não tem acesso à piscina, né, nem à pista da EasyFit. O treinamento, então, ele é periodizado para 2 semestres, com o objetivo, né, a evolução do nível de aptidão física do atleta. A nossa prova-alvo é a Sesc Triathlon em Tramandaí, que geralmente ocorre no final do ano, mas esse ano, né, em função da pandemia, a gente não tem uma previsão, assim, tá incerto ainda. Então, antes desse período de pandemia, a natação ocorria de segunda a sexta, ali na piscina grande do centro natatório, né, de 25 metros. O horário era das 15 para o meio-dia até 1h da tarde. A estrutura dos treinos, né, baseada na variação da intensidade, na variação do volume e o foco na técnica. O ciclismo, ele sempre ocorreu fora da EasyFit, né, justamente por não ter um espaço destinado ao ciclismo. E ocorre de 3 a 4 vezes por semana, né, 3 vezes quando não tem treino de transição, 4 vezes quando tem o treino de transição aos sábados. E eles geralmente ocorrem de maneira individual, mas a gente sabe que às vezes até os atletas se combinam, né, de pedalar junto, né, acontece essa socialização assim, entre eles.
Então, a estrutura dos treinos também, a questão da variação da intensidade, a variação do volume, a rodagem, né, que é rodar, andar, né, uma determinada quilometragem, né, de forma direta, assim, e a transição, né, que seria alternando com a corrida, né. Então, a corrida, no treinamento ocorre de 3 a 4 vezes por semana, né, como eu comentei antes, tem às vezes no sábado os treinos de transição, por isso essa variação de 3 a 4 vezes. O horário, como a Vivian explicou anteriormente, eu corria de segunda, quarta e sexta, né, das 7h15 às 9h15. A estrutura dos treinos, variação da intensidade, variação do volume, também trabalhando a questão da técnica e da transição. Então, a estrutura semanal dos treinos, né, como é que fica distribuído isso na semana. Na segunda-feira eles fazem corrida e natação, na terça-feira eles fazem ciclismo e natação, na quarta-feira eles fazem corrida e natação, na quinta, ciclismo e natação, na sexta, corrida e natação, no sábado, ciclismo e corrida, né, geralmente treinos de transição ocorrem nos sábados, e no domingo, o ciclismo. Então, um exemplo de volume semanal, né, corrida 50 km distribuídos na semana, natação 14 km e o ciclismo 200 km. Agora, nas quartas-feiras, está incluído o treinamento funcional que a gente faz às 19 horas. Então, o nosso treino é aprendizado em 2 macrociclos, né? O primeiro semestre, que é de base, adaptação à modalidade, e o segundo semestre, orientado para a competição, né? Voltado para a prova-alvo lá do Sesc Triathlon, Tramandaí. Então, esses macrociclos são divididos em mesociclos. Dentro desses mesociclos, tem 3 microciclos de aquisição e um microciclo de recuperação. Então, 3 semanas que tem esse aumento de volume e intensidade, e uma quarta semana que é de uma semana regenerativa, né, de recuperação. Então, aqui a gente pode ver o exemplo da periodização do ano passado. Aqui a gente tem os micros, né, as semanas. Aqui a gente tem as semanas, né, as datas. Aqui a gente tem o volume do ciclismo, né, multiplicado por 10 km, a intensidade do ciclismo, o volume da corrida, a intensidade da corrida, o volume da natação, 5 vezes por semana. A gente também periodiza o volume da natação para 3 vezes na semana, né, quem não nada as 5 vezes pode nadar as 3, que ainda vai estar respeitando a periodização. E a intensidade aqui da natação também. E aqui o volume, como são 3 modalidades diferentes, o volume ele é calculado, da semana é calculado em horas. E aqui também a gente pode perceber que existe, né, as 3 semanas, os 3 microciclos de aquisição e um microciclo de regeneração, né, que as intensidades ficam bem baixas, né, das 3 modalidades fica no 1. Aqui é o esqueleto de como a gente monta o microciclo. O que a gente se baseia para montar os treinos, né? Então, na segunda-feira, o treino de corrida fartlek, né, o jogo de velocidades. Na quarta-feira, faca na caveira, que é bastante intenso, né, um treino bastante intenso. Na sexta-feira, um treino longo, né, mais voltado para o volume. E no sábado, como foi comentado anteriormente, o treino de transição. No ciclismo, na terça-feira, um treino mais pauleiro, mais intensidade. Na quinta, mais rodagem, mais focado na técnica. No sábado, o treino de transição. E no domingo, um treino mais longo, né, de maior volume. Para natação, segunda-feira, né, mais pauleira, mais intensidade. Na terça e na sexta, o volume, né, um treino com maior quilometragem, né. E na quarta e quinta, um treino mais técnico, né. Então, aqui um exemplo do que a gente manda para eles no domingo da noite, para eles fazerem durante a semana, né? Como a gente envia os treinos para eles. Aqui a gente pode ver na direita o total de quilometragem, né, de cada modalidade na semana. Aqui um exemplo de uma sessão da natação, 200 metros leve, 200 metros estilo, 3 vezes 100 metros bilateral, 2 vezes 50 metros educativo, 100 metros olhando para frente. Essa parte mais um aquecimento, assim, uma preparação para a parte principal, que é 1 vezes 400 metros moderado, com 30 segundos de descanso, 3 vezes 300 metros moderado, com 20 segundos de descanso,
se possível esteira, e a volta calma ali 100 metros solto, né? Então, ali o 200 metros estilo é qualquer, o estilo assim, além do crawl, o costas, o peito, o borboleta, né, os outros estilos da natação que o atleta pode escolher para realizar. Ali o 3 vezes 100 metros do lateral é respirar para os dois lados, né, então faz, por exemplo, 3 braçadas, 1, 2, 3, respira na terceira, vai respirar para um lado, depois faz mais 3 braçadas, vai respirar para o outro lado, vai alternando o lado da respiração. Ali 2 vezes 50 metros educativo. Educativo é um exercício que vai focar em alguma coisa da técnica. Então, por exemplo, faz a braçada na natação, ali a parte de propulsão, né, de empurrar a água, e aí na parte de recuperação vai deslizar o polegar sobre as costas, sobre o ombro, sobre a cabeça. E dando esse enfoque na parte de recuperação da braçada, né, para trabalhar o cotovelo mais alto na recuperação. É um exemplo de educativo. Os 100 metros olhando para frente. Isso é muito útil para eles para a prova, como geralmente as provas ocorrem em águas abertas, que nem o Sesc Triathlon em Tramandaí, né? Eles precisam se localizar na prova. Então, além deles respirar, que olham para o lado, eles têm que olhar para frente também. Então, isso também é treinado nos treinos. Ali na série, né? Se possível, em esteira. Porque durante as provas eles podem realizar a esteira, né? O que seria a esteira? É nadar imediatamente atrás do outro nadador, né? Quase encostando no pé do que está na frente, né? Mas sim encostando no pé do que está na frente. Isso faz com que haja uma diminuição do arrasto e uma economia de energia. E ali os 100 metros solto é só realmente uma volta calma, assim, nadando bem tranquilo, assim, só para fechar o volume da sessão e ser uma volta calma mesmo, conseguir diminuir um pouco a frequência cardíaca depois dos tiros ali da parte principal. Então, a intensidade da semana, ela varia de 1 a 5 para cada modalidade. Então, vai ter uma semana que a natação vai estar em intensidade 3, a corrida vai estar em intensidade 2 e o ciclismo, de repente, vai estar em intensidade 4. E aí, assim, vai mudando, vai variando ao longo da periodização. E as intensidades do dia, que variam de leve, moderado, firme e forte. Então, o leve ele corresponde ao subaeróbio, né, onde ocorrem poucas adaptações. O moderado corresponde ao aeróbio extensivo, né, ali depois do primeiro limiar, onde ocorrem geralmente as adaptações periféricas. O aeróbio intensivo, que corresponde ao firme, onde ocorrem adaptações mais centrais, né, cardiorrespiratórias. E ali depois do segundo limiar, o anaeróbio, então, que corresponde ao forte. Onde ocorrem, né, adaptações de potência, força, resistência e acidose. Então, como a gente controla assim, a intensidade dos treinos? Tem essa tabela, que é mais à esquerda, de 0 a 10, que é a de percepção subjetiva de esforço. Então, ao terminar os treinos, né, por exemplo, ano passado, né, no presencial, a gente perguntava para eles, como é que foi o treino para ti? Como é que tu classifica esse treino? Como é que é a tua percepção em relação a esse treino? Então, eles respondiam um número de 0 a 10 ali sobre qual que era a percepção do treino para eles. Quando eles chegavam lá para iniciar o treino da natação, por exemplo, a gente pedia para eles medirem a frequência cardíaca de repouso e a percepção de recuperação. Então, como eles estavam se sentindo em relação ao que eles tinham feito anteriormente, né? Como eles estavam naquele momento, se eles estavam bem recuperados, mal recuperados, como é que eles estavam? Respondendo naquela tabela ali de 6 a 20. Então, a percepção subjetiva de esforço, essa de 0 a 10, a gente usa no ciclismo, na natação e na corrida. Na natação, a gente realizava o teste de 400 metros. Então, eles nadavam 400 metros na velocidade máxima, no menor tempo possível. E aí, desse teste de 400 metros, a gente conseguia ter uma noção de qual que era o tempo deles no leve, no moderado, no firme, no forte, ter uma noção de qual a margem que eles deviam fazer para estar dentro daquelas intensidades ali. E na corrida, eles realizavam o teste de Concone, né, ali como a Vivian explicou. Então, aqui a gente tem, a gente vê o aspecto ondulatório, né, das cargas, do volume e intensidade da corrida. Então, no canto esquerdo, a gente tem ali em relação ao volume,
No canto direito, a gente tem aqui as intensidades, né, de 1 a 5. E ali na linha de baixo são os microciclos, né? A gente vê que no meio tem essa linha reta, assim, que seriam as férias, né, ali de julho, né, que geralmente acontece. Aqui, em laranja, a linha tracejada é a intensidade, e em rosa, o volume da corrida. Aí aqui, no ciclismo, né, intensidade, a linha tracejada roxa, em rosa, o volume do ciclismo. Aqui da natação, em azul, a linha contínua ali, o volume de 5 vezes na semana. Na linha pontilhada, o volume de 3 vezes na semana. Na linha tracejada azul, a intensidade. Aqui, então, a relação de volume e intensidade ao longo do ano. Né? A gente percebe que quando se aproxima ali da prova-alvo, né, novembro, dezembro, há um aumento da intensidade e uma diminuição do volume. Então, como é que está sendo os treinos agora, nesse período de pandemia de Covid-19? A gente montou uma periodização remota emergencial de 3 meses, um macrociclo de 3 meses, que iniciou em dia 14 de setembro e vai até dezembro, com o objetivo de promover a prática do triatlo orientada e a manutenção do condicionamento físico dos atletas. A gente envia os treinos para eles por WhatsApp, todo domingo à noite. A gente fez um questionário com eles no início, assim, para saber como é que eles estavam, se eles estavam treinando nesse período de pandemia, né, um questionário, assim, de saúde mesmo, uma anamnese. E a gente realiza o controle dos atletas por questionário também, a gente criou um Google Forms de acompanhamento de treino, que eles respondem. Então, cada treino que eles realizam, eles respondem esse questionário. Assim como era pedido no presencial, agora eles respondem. Então, a frequência cardíaca de repouso, a percepção subjetiva de esforço, a percepção subjetiva de recuperação, e também tem um espaço para observações, no caso que alguns podem não fazer o treino completo, né, fazer 70%, 50%, enfim, para eles colocarem as observações. Além disso, a gente incluiu então um treinamento funcional nas quartas-feiras, às 19 horas, que eu e o Israel estamos toda quarta-feira, né, dando aula, onde no período inicial, assim, mais tem um momento de mobilidade, de aquecimento, e a parte principal daí com alguns exercícios. A nossa ideia, assim, agora é ir aumentando o volume e a complexidade dos exercícios, e no próximo, a gente está fazendo isso, né, e no próximo mês a gente vai diminuir um pouco o volume, aumentar a complexidade e adicionar a pliometria aos treinos. Aqui uma foto, então, do início, assim, de um treino. Então, eles ligam deixam a câmera ligada, e aí a gente faz as devidas correções, dependendo do exercício, a gente pede para eles mudarem a posição da câmera, para que a gente consiga enxergar eles, e fazer, né, as devidas correções de movimento. Então, o que a gente, como não tem, né, ainda a previsão do Sesc Triathlon em Tramandaí, a gente tem pensado na possibilidade de realizar um simulado de duatlon individual, lá pela usina do gasômetro, né, uma corrida de 2,5 km, ciclismo 15 km e mais uma corrida de 2,5 km. A gente está pensando em fazer isso lá pelo início de dezembro. Aí a gente vai lá, vai ajudar a cuidar das bicicletas e tal, vamos organizar direitinho. Então, dificuldades e desafios dessa forma, né, de periodização remota. O acesso a locais com piscina e materiais específicos. Né, a gente acredita que está sendo uma dificuldade para os alunos de realizar natação, né, que muitos não estão realizando. A questão da adaptação dos treinos e correção dos movimentos. Antes, quando era presencial, lá na natação, por exemplo, a gente fazia as correções, a gente conseguia enxergar, né, ver o que eles poderiam melhorar e a gente passava esse feedback. E agora a gente não vê eles andando, não vê eles correndo, então é uma dificuldade, assim. E a comunicação com os atletas e socialização. Antes eles se motivavam, né, viam ali, tinham os colegas ao lado treinando e tal. Então existe até uma certa competição saudável, por exemplo, nos tiros na natação ali, né, sempre tentando fazer o menor tempo e tal, acabavam se motivando, né? E agora a gente não sabe se eles
se mantêm contatos entre eles, se eles continuam, de repente, marcando treinos de corrida ou ciclismo juntos, né? A gente já não sabe se isso está ocorrendo como ocorria anteriormente. Inclusive, alguns corriam ali na Exefid, no anel viário, antes ou depois da natação. Então, tinha essas combinações assim, entre eles. Aqui os contatos, então, e-mail, Facebook e Instagram do Trilocomotion. E obrigada. Muito bem, Juliana. Parabéns pela apresentação. Bem legal. Faço só um relato também, né? O projeto do triatlo começou também de uma necessidade da secretaria lá de apoio estudantil e a gente acabou começando com um atleta só, né? Começamos com um atleta apenas e aí o Rodrigo aceitou, era meu doutorando na época, ele assumiu o seu treinador, porque eu falei que eu precisava de uma estrutura e se alguém aceitasse, sim, né, a gente assumia. Então a gente assumiu, eu fiquei na coordenação e a partir dali a gente teve até resultados muito bons, né, com esse primeiro atleta, o próprio Bernardo, que hoje é um amigo nosso e tal, não está mais na equipe, mas continua em contato aí. Ele foi inclusive para mundial, né, aberto de triatlo, assim, num nível muito bom, assim. A gente fica bem orgulhoso de ter conseguido fazer dentro da universidade um espaço de esporte também do alto nível, tá? Então, além dos ganhos que eu vejo, assim, a maioria ali que faz o triatlo não tem nenhum, eles não estão ali para ser um atleta de alto nível no sistema tradicional formal do esporte, né? A maioria está ali pela questão da saúde e é uma ferramenta poderosa, assim. Isso eu via desde estudante, quando a gente começou a equipe de triatlo, quando eu era estudante há muito tempo atrás, era muito legal ver a mudança de estilo de vida dos caras, assim, um atrator muito positivo, muito legal. Só que a gente não tinha um professor que assinasse o projeto para nós. Eu me lembro que eu ficava sempre nessa questão. A gente não conseguia, embora tivesse até professor que fosse atleta, né? O querido Guimarães, que faleceu num acidente enquanto treinava, era um triatleta de alto nível e tal, mas a gente não conseguia esse apoio. Então, o projeto desaparecia, aparecia, e até que chegou na minha mão, eu já como professor, né? Aí eu fiquei nesse dilema. De novo, eu falei, eu vou fazer o papel do professor dizendo que estou cheio de coisa, não vou assumir. Acabamos assumindo e foi muito legal a experiência, assim, porque a gente conseguiu fazer um trabalho baseado em periodização e ciência, sem nada demais, assim, sem ultra tecnologia, mas usando a periodização e tal, a gente conseguiu fazer um alto nível mesmo, um nível muito bom. Os nossos atletas, em média, têm posições, assim, a gente tem uma equipe pequena, mas sempre relativamente bem, assim, para as condições. Então, os caras acabam indo bem nas categorias iniciais, acabam indo bem quando estão nas fases regionais, atletas de 2, 3 anos de história já de treino. Então a gente consegue ver que com coisas muito simples, e a principal delas é a periodização, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, tá? Num outro mundo, né, diferente lá da caminhada nórdica, eles têm muito treino fora e tal, que a Ju explicou bem. Mas deixa eu abrir para pergunta aí. Alguém quer questionar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu só fiquei com dúvida em qual a diferença entre o pauleira e o faca na caveira. Eu fiquei. Essa nomenclatura não tinha antes da Juliana entrar. A Juliana parecia ser a guria mais tranquila do grupo, até que começou a botar as manguinhas de fora quando apareceu essa terminologia, né, Ju? Responde aí. O faca na caveira, eu acredito que seja similar à pauleira ali, só teve a nomenclatura ali teve uma certa uma criatividade a mais, assim, no nome. Mas é essa a ideia. É parecido, tá? E é só para fins de motivação, assim. Mas o faca na caveira parece ser pior ainda, assim, dentro do grau dos triatletas, na loucura deles, parece ter um grau pior, assim, mas de qualquer jeito é sempre, parece ser um all out, né? O máximo que dá para aquele treino e tal. Mas já teve, por exemplo, diferenciando os homens dos guri, por exemplo, né? Isso era um treino típico também do triatlo, por aí vai, né?
A gente brincava bastante. Isso é uma pena desse semestre, né? Porque os alunos da graduação acabavam encontrando o pessoal do triatlo muito na piscina, né? E até tinham um contato até comigo lá, nos viam nos treinamentos lá. E também tinha o Alta fator... performance. Juliana, é Alta isso. performance. Alta, Lenda. só que aí é com U, né? Alta. Era o dia do professor lá, era o dia do terror, né? Não se divertir. Os alunos achavam divertido os treinos. Eu tenho uma pergunta. Com toda essa questão do ensino emergencial, da pandemia e da situação em que os projetos de extensão se encontraram, e aí vários outros grupos tiveram que se reorganizar e tal, e eu achei legal as medidas que o Locomotion tomou em todas as extensões, mas eu queria saber só por que a opção pelo treinamento funcional e não outros métodos em si. Isso aí não é perguntinha montada, né? Vai lá, Ju. Tem até, na verdade, estudos que... Tem um estudo que falou do treinamento funcional para triatletas, né, mostrando resultados positivos. Então, foi uma das coisas que pesou, assim, para a gente escolher o treinamento funcional. Até depois eu posso enviar o artigo. Bem legal. Obrigado. Claro que tinha uma questão também da execuibilidade, né? Conseguir fazer numa câmera, especialmente com triatletas, assim. E foi muito legal, porque eu dei o desafio para os supervisores, comentei, olha, a gente tem que fazer uma atividade, alguma atividade, e acho que, eu não sei se foi de manhã, mas acho que de tarde já perguntaram, né? A gente tinha que fazer alguma coisa. De manhã a gente discutiu com o pessoal do Celari também, só para vocês saberem. Tem o projeto do Celari, tem o projeto da professora Aline, lá com a dança no Parkinson, que veio fazendo essas atividades até antes da gente, já no primeiro semestre, assim. E aí a gente teve que se organizar, vamos ter que fazer. E a gente sabia que o desafio era com o triatlo, né? Porque era a atividade mais estranha de se fazer online, assim, né? É mais fácil de imaginar o pessoal mais voltado para a saúde, o Parkinson dentro de casa e tal. Mas sabe que se conseguiu fazer um trabalho que vai ser, que foi bem legal, está sendo legal, e vocês vão ver na próxima aula com o Israel, né, e o Rafa, que vão falar bastante do treino funcional como algo muito mais transversal do que a gente pode imaginar, né? Então, servindo para muita gente, inclusive para triatleta e por aí vai, né? E até vai ter uma certa continuidade nesse sentido, a aula de hoje para a próxima aula, onde a gente vai discutir mais sobre essa história aí do treinamento funcional, né? Pessoal, pelo adiantado do tempo, encerro aqui. Fechamos aqui. Quero agradecer novamente os apresentadores, né? Muito contente assim de ver que estão conseguindo, a gente está conseguindo colocar atividades, mesmo com todas as limitações. As turmas são pequenas, tá? A gente lembra hoje assim do que está acontecendo, mas ainda assim a gente está conseguindo fazer coisas muito boas, né? E de novo num espaço da universidade. Então, quando vem dizer isso, que treinamento se faz lá fora, se faz em tal lugar, conhecimento prático, quem sabe é o cara lá do não sei da onde, não é assim, gente. As coisas têm que estar ligadas, a gente interagindo com o mundo real, com a extensão junto, não tem por que não estar fazendo isso, né? E o treinamento físico é outro exemplo. Mas aquele papo de periodização, será que é assim? Será que não é? Não, gente, eu convido vocês a viverem ali as nossas experiências para mostrar que dá, né? Não é tudo bonito mesmo, mas dá para fazer e é muito legal e está acontecendo. Os produtos estão aí, assim, aí é qualitativo, né? As coisas se sobressaem assim em algumas práticas. Lá na neuropatologia, na doença neurodegenerativa, é muito raro essa organização da prescrição do exercício, sabe? É tudo comum fazer aquelas mesmas coisas, né? Como a gente conversou outro dia com a Graciane, né? É fazer a mesma carga e vai fazendo como se fosse algo meio mágico, um número mágico. E não é. A gente faz coisas diferentes e tem muito resultado, não é pouca coisa. No grupo de corrida também, a gente periodizou, a gente organizou com algum cuidado biomecânico maior, com algum trabalho de controle central de core, com algum trabalho técnico aliado, e os resultados estão ali também. A gente vê coisas muito boas acontecendo. E o triatlo também.
né, com aquela carga louca, com aquela dificuldade de se trabalhar com o triatleta mesmo, porque eles são muito lobos solitários também, né, e tal, a gente tem que interagir com isso, e as coisas acontecem, né, a gente consegue botar algum par de ideias, assim, que não é só ligado ao velho treinador que aprendeu, que tinha que ser assim, o grande treinador, não, a gente tem que estar testando essa experiência com o que tem na ciência sempre, né, e isso que faz de rico essa experiência que a gente está tendo aí, né. Tá? Feito por hoje, então, gente. Lembrem, a aula que vem é treinamento funcional com os monitores. Estou curiosíssimo para ver. E lembrem, não adianta, gente. Tem mini prova, prova relâmpago, quiser chamar lá no final, tá? Então, vai ser relacionado ao que vai ser dado em aula. Então, não precisa estudar nada fora. É uma experiência nossa ali disso aí, tá, gente? E tem aquela questão do ponto a mais, uma nota baixa lá e tal, mas é um algo mais. O principal é que vocês testem isso mesmo e tentem, na medida do possível, ficar até o final para a gente testar isso mesmo. Então, o principal de tudo vai ser ver um pouquinho do processo também, tá? E, recordando, quem não puder, também não é o fim do mundo, porque vai ter uma outra forma que a gente vai ainda pensar, tá? de como propor também algo em outra condição, assíncrona. Valeu, galera. Nem parei a gravação.